Vamos então para a segunda parte da conversa com o Prof. Jonato. Espero que estejam a gostar e que esteja a ser produtivo para ambos. Vamos continuar a conversar mais um pouco sobre o tema atual, SST. Já estou de Estamos de volta. volta. Isso. Vamos aí. Vamos lá, Então, continuar, mestre. o SST é isso, cara. Eu acho que é uma boa alternativa. Eu acho que com os anos, como foi passando, eu fui vivenciando tudo que é tipo de método. Hoje eu faço um treino muito mesclado. Eu considero que o treino de um fisiculturista ele precisa ter partes específicas. Por exemplo, eu gosto de iniciar o treino por um exercício básico bem pesado. Um supinão, um agachamento, um leg, uma barra fixa, mais pesado, intervalo um pouco mais longo. Aí, por exemplo, eu vou com uma cadeira extensora e já começo a usar SST, rest pause, tempo sob tensão, combinação com outro exercício, isometria, alongamento entre as séries. Aí eu acho que as coisas começam a se encaixar. Eu acredito Sim. que, assim, vai parecer engraçado o que eu vou falar, mas eu vejo muito a estrutura do treino do condicionamento físico extremo, que é o caso do que a gente chama de CrossFit, né? Aquela Sim. situação de iniciar o treino pelos básicos, pela força, pela potência, e depois que vem o Metcon, que é o condicionamento metabólico. Eu penso que no treino do bodybuilder é legal seguir uma condição em que você tem o exercício que você vai colocar mais peso, mais básico, mais pesado, e tem os exercícios que você vai fazer com mais técnica, mais fadiga, mais acúmulo de metabólitos. Eu vejo muitas pessoas pegando exercício que não precisa colocar peso, querendo colocar muito peso. Então, Sim. procura fazer uma classificação de exercícios que favorecem o acréscimo de peso. Vamos pensar em ombro. Um exercício que favorece o acréscimo de peso é o desenvolvimento. Só que as pessoas querem pegar a elevação lateral e encher de peso. Então, assim, é bem pessoal isso. Eu prefiro fazer Exatamente. essa condição. Eu acho que um treino de um bodybuilder, ele não tem como ficar só com um método o treino todo, sabe? Você pode Exatamente. separar Você pode separar em fases clássicas, se for um bodybuilder iniciante, tipo, uma fase mais de força, uma fase mais de hipertrofia clássica, uma fase mais... Até pode. Mas um cara como Maradona, um exemplo como a Karina, que são atletas pró que eu acompanho, a sessão tem de tudo. O treino tem de tudo. Tem um pouco de A tudo, né? chamada periodização ondulatória, né? Isso. E acho que o que pode fazer muita diferença também nesses casos é correção de técnica e priorizar os grupamentos musculares que precisam melhorar mais. Eu acho que esse é um fundamento. Talvez não tanto essa preocupação que algumas pessoas têm com qual é o segredo do método que você usou para melhorar aquele Sim. cara, né? Na verdade, não é um método. É uma somação de coisas que você considerou importantes, como começar o treino por aquele grupamento muscular, começar a semana por aquele grupamento muscular, enfatizar exercício X ou assado, porque é o exercício que é melhor para aquele grupamento muscular. Acho que esse talvez seja uma boa receita. Também acho que a confusão de métodos, começando sempre pelo básico, também acho não sei, não havendo receita de bolo, como é óbvio, mas acho que também é a base, porque faz todo sentido quando deixar exercícios multiarticulares, em que conseguimos trabalhar com mais carga para o início da sessão, tendo nós uma reserva maior de energia naquela altura. Então, falhando, passar mais para os isolados. Ok. Em relação a um método, como foi uma das perguntas que me colocaram, e eu próprio também tenho muita curiosidade em saber mais acerca desse método, porque eu já fiz várias formações, mas em relação a esse método nunca fiz. Foi o treino de oclusão muscular. O Jonato tem experiência sobre esse método. Eu nunca, confesso que em tantos anos que já trabalho na área, nunca fiz nenhuma formação, nem nunca experimentei fazer esse género de treino. Eu tenho experiência, eu tenho um manguito em casa, eu tenho um aluno que foi meu aluno de doutorado que escreveu um livro sobre o método de restrição de fluxo, que é o da Randa Cunha Nascimento. E então, assim, eu mesmo já treinei algumas vezes com manguito de restrição.
O que eu vejo do manguito? Ele não é melhor do que um treino tradicional, mas ele é um estímulo que você pode usar. O erro talvez seja Sim, pensar que o manguito vai ser melhor do que outro treino. Provavelmente não vai sim. ser. Não Só é que se você mais não uma vai ferramenta. mais É uma mais uma ferramenta. ferramenta. Sobre procedimento, assim, é muito importante quando vai se treinar com manguito, tentar descobrir a melhor pressão de oclusão para utilizar, né? Esse é um ponto. Existem fórmulas para você fazer pela sua pressão sistólica, existe como fazer um ultrassom a onda de pulso para determinar quanto que você deveria ocluir, porque na verdade essa oclusão ela deveria ser individual. Partindo do pressuposto que a pessoa vai usar uma medida segura de oclusão, eu te diria que, por exemplo, membro superior, que normalmente é colocado região proximal, sempre proximal, Sim, uma oclusão, uma pressão de oclusão de 100 a 120, ela é muito boa. Já o resultado é muito bom. E uma pressão de oclusão para membro inferior, que também vai ser usado próximo ao quadril, né? Proximal, ela já pode ser mais alta, ela pode ser de 120, pode chegar até 200 ou até um pouco mais em algumas situações. Mas devido sim. à característica do membro, daria para utilizar mais repetições, menos peso, que é o fundamento do método de restrição de fluxo é treinar com carga baixa. Então, um erro Uhum. talvez seja pensar em usar manguito com carga alta. Não faz nenhum sentido isso. Então, Uhum. a carga que a gente considera baixa, 20, 30, 40%, até 50%, é a carga ótima para treinar com manguito de restrição. E aí, Uhum. a pergunta sobre dorsal e peitoral é que quando você Sim, restringe no braço, você já consegue causar uma certa restrição para peito e dorsal, tá? Não é a sim. melhor restrição, mas tem estudos mostrando que tem efeito de restrição para peito e dorsal também. Existem pessoas que desenvolveram até um colete, mas aí já é outra história. A gente está falando de um manguito tradicional aqui, tá? Mas daria para Sim. treinar o peito e costas também, basicamente usando o manguito no braço e treinando esse membro, tá? Panturrilha também Sim. dá, tranquilo, só colocar na região Sim. proximal, tá? Não tem muito problema. E é isso aí, assim, você tem os manguitos que são melhores e tem os manguitos que são caseiros. Eu acho que o mínimo, se for usar o manguito, é saber a pressão de oclusão, porque essa é uma coisa Uhum. perigosa, né? Outro ponto não é muito seguro fazer mais do que 15 minutos de oclusão. Então, por exemplo, Sim. se você faz um exercício e você não desinfla o manguito entre as séries, você mantém ele inflado, Sim. talvez um ou dois exercícios você já tenha que desinflar, de tirar o manguito. E aí você pode até continuar o Sim. treino, porém sem o manguito, tá? Sim. E Mas assim, seria utilizado mais no início da sessão, a meio ou para o final da sessão do treino? você que sabe, se você usar no começo da sessão, o restante do treino você vai estar bastante fadigado, tá? Tem um Exatamente. livro a respeito, sim. O livro que eu recomendo é do meu aluno, do Dahan da Cunha Nascimento. Ele está no meu Instagram, depois vocês podem olhar lá. O Dahan tem um ótimo livro sobre restrição de fluxo sanguíneo. Uhum. Os manguitos que são mais pequenos para a coxa. Então, Marcelo, é o seguinte: o importante do manguito é ele não ser muito largo, tá? Agora, ele precisa ser, no caso, para a coxa, dependendo do tamanho da tua coxa, ele tem que ser um manguito, ele tem que ser grande, né? Se ele não for bem comprido, você não consegue envolver ele muito bem na parte proximal da Claro. coxa. Essa é uma questão. Mas assim, mais fino, melhor. Quanto mais largo, pior. Não é que não seja que não dê para usar, mas aí a indicação seria essa. E outra coisa do manguito é que ele pode ser utilizado nas situações de dor, lesão, tolerância baixa Uhum. para outras cargas, ou numa fase que você está muito cansado, que não está conseguindo treinar muito pesado. Então, tem as situações, por exemplo, cirurgia de silicone, que a menina não pode treinar pesado, não pode treinar direito, ela pode usar o manguito. Tem estudo que já mostrou que, mesmo sem o exercício, numa pessoa que teve lesão de ligamento cruzado, se você coloca o manguito, você perde menos massa muscular naquele membro, essas coisas, né? Então, assim, Sim. a única coisa que gerou confusão foi que depois mostraram que sem o manguito, indo até a falha, mantendo o tempo sob tensão, você tem um resultado de hipertrofia muito parecido com o do manguito, ou a mesma coisa. Então, Sim. a questão o manguito não é algo assim que é milagroso, mas ele tem um efeito
E o benefício que eu vejo do manguito é o seguinte: você pode treinar mais leve, ganhar força e hipertrofiar como se estivesse treinando mais pesado. Então, essa é uma característica do uso do manguito. Talvez esse seja o ponto forte do manguito. Mas histórico de trombose ou qualquer outra coisa que envolva o teu cliente, antes de você Exatamente. sair falando de usar manguito em qualquer pessoa. O que eu Daí recomendo? a importância de uma avaliação física inicial, a anamnese é E, fundamental. nós publicamos recentemente uma revisão no Sports Medicine justamente falando do efeito do manguito no sistema vascular, né? Então, recomendo que vocês procurem aí o artigo. Então, assim, parece simples treinar com manguito, mas tem muito detalhe no treinamento com restrição de fluxo. Tem pessoas que passaram aí boa parte da sua vida acadêmica estudando o manguito, tá, gente? Então, assim, não é uma coisa para fazer do dia para a noite, mas é um treinamento efetivo. Relato pessoal agora. Nunca tive dor parecida com a do manguito durante o treino, com qualquer outro tipo de treino. Ou seja, a restrição de fluxo é tão severa, a sensação que você tem de bloqueio é tão grande, que assim, a vascularização salta tudo na hora, você fica todo Sim, vascularizado. É uma coisa que só o treino do manguito faz. Um treino normal, você sim. não sente a mesma coisa. Né? Não Uhum. significa que ele seja mais vantajoso, significa que o desconforto durante o treino é único. Ele só ocorre mesmo quando você treina pela primeira vez com manguito. A desvantagem do manguito, que estão perguntando aqui, é a questão da operacionalização, treinamento prévio, conhecimento para uso do manguito, tipo de manguito. O erro é sair usando qualquer coisa, né? Garrote sem saber o quanto você está gerando de pressão. Você até pode usar uma banda elástica ou um garrote, se você tiver estudado o quanto você gera de pressão com aquele manguito, com aquele garrote, e até tem estudos que foi comparado a restrição de garrote com a de manguito, né? E aí você tem algum parâmetro. Mas assim, o treinamento com restrição de fluxo é um tipo de treinamento que tem muita evidência científica hoje para falar como é que você tem que fazer isso. E também os Uhum. cuidados que você tem que ter. Só para deixar claro que, pô, numa live aí não dá para esclarecer tudo, mas pelo menos Não é essa, óbvio, essa, essa não é parte óbvio. básica aí eu posso falar para vocês. Exatamente. Até porque é uma coisa muito específica e convém, para quem nos está a ouvir e é treinador também, no meu caso, que não tenho experiência com esse treino, convém passar por um processo de aprendizagem antes de aplicar nos vossos clientes, porque certamente estão aí muitos colegas de profissão, primeiro passar por uma fase de aprendizagem para depois aplicar nos alunos. Tem Um, estudo, tem em, estudo sim, até com sim. caminhada em idoso usando o manguito e depois eles observaram hipertrofia de membro inferior, entende? Então, assim, tem as suas aplicações clínicas, como eu falei, precisa estudar a técnica, saber usar o manguito, que pode ser que dê um bom resultado, sim. O uso do Exatamente. espinhomorfômetro, cara, dá para usar, mas o problema é que ele é muito largo, tá? E aí eu recomendaria um manguito mais específico para o treinamento de restrição de fluxo, tá bom? Mas tem estudo com o manguito normal de aferição de pressão também. Mudando então agora do bodybuilding e da preparação de técnicas de treino, mediante esta pandemia que estamos a viver agora, o outro tema que nos foi proposto com a maioria das perguntas é que abordagem poderemos ter para com os alunos e para nós próprios, quem estiver restringido agora de um treino com uma estrutura boa, como ter um ginásio, uma academia disponível, que abordagem ter após esta pandemia em que a maioria das pessoas está a fazer treino em casa, ou com elástico, ou só com halter mais leve, ou até com material feito em casa, com garrafa d'água, saco de arroz, por aí fora, um treino mais metabólico, com aumento de repetição, ou existem outras variáveis que são usadas, mas um treino sem uma resistência tão alta, com uma carga tão alta, como é que poderemos abordar da melhor forma isso, Jonathan? Eu acho que da maneira mais difícil que tem de se convencer um marombeiro, né? Pegar leve no começo. Porque assim, quando eu falo pegar leve, eu não estou falando só do peso.
Eu diria assim, se pré-pandemia você treinar, fazia um treino de coxa de 18 séries, fazendo leg, extensora, a fundo, quando você voltar para academia, cara, faz umas 9 séries só, 10, faz um pouquinho na extensora, um pouquinho no agachamento. Por exemplo, em vez de entrar com todas as variações de exercício de uma vez só procure 3 variações novas, porque senão você vai ficar muito dolorido, vai queimar muita etapa. Aproveita que o teu corpo está responsivo às variações novamente e vai incluindo variações paulatinamente, não tudo de uma vez só. Porque isso é meio aquele cara que gosta de bolo de chocolate e tem um bolo de chocolate na geladeira, né? O cara vai lá e come tudo de uma vez, depois fica com dor de barriga, passando mal. Quer dizer, cara, calma, até lá, come 2, 3 pedaços do teu bolo de chocolate, depois dali em outro horário você come mais 2, 3 pedaços. É o que eu recomendo. Eu não sei se as pessoas vão fazer isso, mas é o que elas deveriam fazer. Porque senão, Seria como voltar a uma base ao início, em começar com aquele treino, se calhar, dividido em ABC, por exemplo, fazer tipo boa antagonista, ideia, agonista, antagonista, por exemplo, boa ideia, dorsal peitoral, boa um dia ideia. só para perna e o outro dia só para agrupamento mais pequeno, como ombro, bíceps, tríceps, panturrilha, por aí. Perfeito. Seria uma ótima opção, um AB, um ABC, que aí você Uhum. diminui o número de exercícios por grupamento muscular. Eu acho que seria uma boa opção. A pergunta do Marcelo aqui é o uso do manguito antes de subir Sim, do palco. Marcelo, o único problema é que você está pintado, cara. E aí você vai colocar o manguito, vai estragar a pintura. E aí ora, fica nem mais. complicado. Esse é o problema do Exatamente. manguito, porque assim, a ideia é muito boa, já que quando você usa, vasculariza pra caramba, teria um efeito legal. Talvez usar um pouco antes de pintar e esperar que fique um pouco do efeito. Mas depois que você pintou, vai ser complicado usar o manguito, tá? A não ser que você tenha alguém que está te pintando ali, que a hora que tirar o manguito, você já vai fazer o acerto da pintura, tá? Mas não é muito Exatamente. usual. A galera não usa tanto porque estraga, infelizmente, a pintura. Eu prefiro, se calhar, meter aí um Gatorade ou um pré-treino e aquecer normalmente, É, que aí a vascularização com arginina, por aí fora, que aí a vascularização aparece e não estraga a pintura. sim. Um Mas chocolatinho. voltando ao tema da periodização agora, pós-pandemia. Jogar muito com a base, não entrar logo a matar, como se costuma dizer, será sem dúvida a melhor estratégia. Eu acredito que sim, cara. Eu não. Incrível que pareça, não tem muito segredo para isso. Tem gente que, para falar É, desse assunto, vai gastar 2 horas. Pô, cara, não tem o que sim, gastar. É o seguinte: vamos pegar aqui. Você fazia 4 exercícios de peito, com 4 séries cada um. Cara, faça 3, com 2, 3 séries cada um. Entendeu? Você vai ter o pump, você vai ter o efeito. E aí, dali 2 semanas, você começa a aumentar e fazer o que você gosta. Porque quem gosta de treinar. É difícil você segurar também, falar que, pô, o cara adora sim, treinar, tava um tempão sem fazer um rosca Scott, aí chega lá, tem um rosca Scott na academia, você vai falar que ele não vai fazer? Não, ele vai fazer, mas tenta ir com menos sede ao pote, porque senão você vai exatamente. perder a oportunidade que você teve de o seu corpo estar responsivo. É isso que eu recomendo. Exatamente. Em relação aqui, que é outra questão que eu tenho aqui, em relação ao treino segmentar, ou seja, um, conseguir trabalhar em um grupo específico, e pegando aqui na questão é a opinião sobre alguns exercícios que são criticados pela literatura e muito usados por bodybuilders de forma empírica. Embora já hajam estudos, mas a maioria, mas há muita literatura que o critica, por exemplo, e muitos académicos. A flexão nórdica, a posição dos pés na panturrilha. Eu sei que recentemente saiu um estudo, o Jonato também falou acerca disso. A elevação pélvica também, versus o agachamento, ou seja, aquela hipertrofia segmentar, que muitas vezes é criticada, dizendo que não é possível separar o trabalho, por exemplo, do glúteo na cadeira abdutora e compara-o com o agachamento, por aí fora. Que opinião é que o Jonato tem em relação a isso? Eu vou responder por educação, tá bom? É porque você é meu amigo.
Mas pode responder à vontade, porque eu já sigo o trabalho do Jonato e eu sei a opinião. Isto são perguntas que foram feitas, eu não lhes respondi na hora, porque eu já sei quase que é a resposta do Jonato, que é A, a a minha primeira, também. a primeira coisa que a gente tem que pensar assim, cara, desculpa, mas eu vou ser muito sincero, quem é que está criticando? Olha para quem está criticando, cara. Olha o que acontece com essas pessoas que andam criticando exercícios. E aí vocês vão chegar numa conclusão muito simples, que são críticas pela crítica. Quem estuda um pouquinho de dialética, quem estuda um pouquinho de filosofia, sabe a diferença da crítica pela crítica. Então, assim, mas eu vou me prestar o serviço de explicar. Vamos pensar o seguinte: por que eu comparo agachamento com elevação pélvica se a biomecânica desses dois exercícios é totalmente diferente? Quando você tem a extensão completa do quadril no agachamento, o braço de resistência é nulo para o glúteo. Né? Não tem ação do glúteo no final da extensão. Quando você está com o tronco reto, com a barra aqui nessa posição vertical. E é justamente nesse ponto de extensão máxima do quadril que a elevação pélvica tem o seu melhor pico de contração do glúteo. Então, não existe nenhuma maneira de comparar, é ridícula essa comparação, porque são exercícios que atacam o músculo glúteo de uma forma totalmente diferente. Por exemplo, quando você passa a descer na elevação pélvica, na fase excêntrica, se você descer demais, você vai perder a contração do glúteo. Enquanto que no agachamento, quando a tua coxa está a 30 graus do solo, é um ponto em que o glúteo está sofrendo horrores, porque você está com uma alta carga, grande amplitude e o glúteo muito estirado. Então, o grau de estiramento que a gente coloca o glúteo máximo no agachamento, não tem como comparar. É muito O maior. vetor da força é distinto. O vetor de força é totalmente distinto. Então, para simplificar, tem gente que vai agachar e vai ficar com glúteo bom, glúteo máximo bom. Lembra que eu estou falando máximo porque glúteo médio não tem como, depois eu falo disso. Mas enfim, glúteo máximo. Só que tem gente que vai agachar e tem muita dominância de quadríceps. Tem muitas mulheres que agacham e crescem muito quadríceps, o glúteo não vem. E aí você precisa analisar isso para saber se precisa ou não precisa uma elevação pélvica. E aí isso não é só uma questão estética. Tem gente que precisa primeiro fortalecer mais a cadeia posterolateral do que a cadeia anterior, que é uma das principais razões de condromalácia, uma das principais razões de lesão de ligamento cruzado. Então, às vezes, inclusive para não atletas, vai fazer mais sentido aplicar exercício isolado, elevação pélvica, flexora e abdução do que um próprio agachamento. Então, as pessoas precisam avaliar o que elas querem do treinamento e o que aquele exercício pode oferecer. Então, essa é a primeira coisa para a gente não querer comparar exercício com exercício. Então, o tipo de contração é diferente, o tipo de pico de contração é diferente. Sobre a abdução, é simples. O nome do músculo é abdutor. Então, no agachamento, cidadão, você não faz abdução. Não tem como. A não ser que você for dançar durante o agachamento. Se você quiser dançar para lá e para cá, aí tem alguma chance de você fazer uma abdução. Então, cidadão, se você quer trabalhar abdutor, glúteo médio, de maneira efetiva, só tem um jeito. Fazendo abdução ou agachamentos unilaterais. Agachamento búlgaro, pé de trás elevado. Mas a abdução é um exercício fantástico, um exercício fundamental. E aí, claro, existem ângulos em que a posição do teu tronco favorece mais tensor de face lata. Vocês podem encontrar isso naquele livro do Capangê. Tem o tronco levemente inclinado para frente, pouca coisa. Ele melhora mais o vetor de força para o glúteo médio, na posição da fibra. Então, assim, o que eu posso dizer é, a gente tem um problema seríssimo de fraqueza posterolateral. Então, fortalecer os abdutores, fortalecer glúteo médio, é importante não só pela estética, mas também é muito importante pela questão preventiva, pelo próprio rendimento em exercícios multiarticulares. Exatamente. Vai pelo autor, cara. Coloca no Google Capangê. Fique tranquilo. Quando você começar a escrever Capangê, vai aparecer o cidadão, tá? O livro dele. Então, e tem outros, né? Falei aqui porque foi o que eu lembrei que ele faz uma análise da posição do tronco na abdução. Então, é isso, assim. Eu acho que a gente tem que olhar os exercícios com uma visão mais crítica. Por exemplo,
o agachamento e o leg são exercícios que não são efetivos para posterior de coxa, não são efetivos para reto femoral. Então, aí é o que acontece? Eu tenho que saber explicar para o cidadão o porquê que a cadeira extensora trabalha mais reto femoral do que o agachamento do que o leg. Mas o que eu vejo? As pessoas não sabem explicar e ficam brigando entre elas. Então, é meio óbvio que eu não crio um comprimento e tensão favorável para o reto femoral no agachamento, porque é um exercício multiarticular, porque é um exercício que uma hora você está tensionando uma porção do reto femoral e outra hora você está relaxando. E na cadeira extensora não, você vai tensionar, você vai gerar uma curva de comprimento e tensão modificando o reto femoral o tempo todo. Então, é por isso que esse exercício é mais efetivo. Só que eu acredito que as pessoas precisam voltar a estudar anatomia, voltar a estudar principalmente anatomia e cinesiologia, né? E aí usar o adereço biomecânica, mas anatomia e cinesiologia resolveriam boa parte dos problemas das pessoas, porque as pessoas não sabem o seguinte, tem gente que não sabe que o adutor, alguns músculos adutores têm função extensora. Então, o adutor pode hipertrofiar no agachamento. Músculos adutores hipertrofiam no agachamento, principalmente no agachamento profundo. Sim. Mas as pessoas O acham que o agachamento adutor sumo também. O agachamento sumo também. Sim, sim. E aí, uma das No coisas... próprio avanço, o próprio afundo, né? Em passada também. Também acaba Perfeito. por... Perfeito, perfeito. O que eu acho que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que esses músculos têm múltiplas funções. O próprio glúteo máximo também tem função abdutora. Depende de qual é a fibra do glúteo máximo que nós estamos falando. Agachamento, o glúteo máximo, ele tem as fibras inferiores e superiores. Cada uma tem uma função. Uma porção tem uma função mais importante de extensor do quadril e uma outra tem a função mais importante de abdutor. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E eu acho que é aí que eu fico um pouco estarrecido quando eu vejo essas pessoas nesses debates, porque parece que elas não estudaram nem a cinesiologia, nem a anatomia, nem a origem e inserção. Aí, assim, é a crítica pela crítica, vai? Então, eu particularmente procuro não criticar as pessoas que têm essa abordagem, porque na minha humilde opinião é perda de tempo. É perda de tempo. Você querer convencer... Normalmente aquilo que eu reparo é que normalmente quem faz esse género de crítica são profissionais, curiosamente ou não, que não estão ligados ao bodybuilding, por norma. Por norma. Então tem aquele estigma sempre, parece que tem sempre aquele estigma para com o bodybuilding. Inclusive, o outro exercício que eu mencionei aqui, a flexão nórdica, também foi muito criticada devido a provocar mais lesão no joelho do que propriamente trabalho no posterior de coxa, quando estudos provam exatamente o contrário, não é óbvio. Prevenção, né? Na verdade é um exercício usado para prevenir lesões, né? É isso que é a verdade. Exatamente. E outra, eu acho que as pessoas precisam aprender a manipular as variáveis de treino. A flexão nórdica pode ser feita com o apoio dos cotovelos numa bola. A flexão nórdica pode ser feita basicamente de diversas formas. Então, eu acho que vale um pouco mais essa ideia de adaptar a flexão nórdica para as condições da pessoa do que pensar que ela vai ser lesiva. Agora, o fato é que talvez muitas pessoas não estejam preparadas para fazer a flexão nórdica ainda e queiram fazer. Aí talvez, na minha opinião, a preocupação tenha que ser que as pessoas precisam fazer esses exercícios com orientação de um profissional. É isso. Mas eu acho que isso até a minha avó sabe. Né? Então, assim, vamos lá. Né? As duas já faleceram, minhas duas vozinhas já faleceram, mas eu acho que as duas sabiam que se você vai fazer uma coisa difícil, é melhor fazer com acompanhamento. Senão pode ser que dê errado, né? Obviamente que é muito mais fácil executar uma cadeira extensora, uma mesa flexora, do que uma flexão nórdica. Óbvio. Então, aí está o ponto da questão, né? Eu acho que é isso, basicamente. Eu acho a flexão nórdica um exercício fantástico. Flexão nórdica reversa. Agora saíram 2, 3 estudos com a reversa, mostrando que hipertrofia reto femoral, hipertrofia vastos. Então, assim, eu, particularmente, nunca restringi o uso desses exercícios, nem nunca vou restringir. Pelo contrário. Sim, sim. Sendo acompanhadas de perto por um profissional, acho que é óbvio que para pessoas não muito treinadas, se calhar não é aconselhável numa fase inicial, como é óbvio, Poderia fazer é perfeitamente... Poderia fazer um exercício mais fácil, que era mais fácil de aprender, né?
Aí é isso. A Exatamente. não ser que Até não tenha porque outra existe uma opção. máxima. Até porque existe uma máxima que é quanto mais treinado é o indivíduo, menos treinável ele se torna, né? Então daí é também a necessidade de aumentar o leque de exercícios que temos à disposição. Por Perfeito. isso também acho fundamental. Jonato, e agora uma pergunta pessoal, para quando curso em Portugal? Olha, eu tive contato com o Thiago, que é um rapaz aí que organiza os cursos. Ele é de uma empresa, agora não me recordo o nome. Ele já tentou umas 2 vezes falar comigo para a gente fazer o curso aí. Eu cheguei até a passar os conteúdos, tudo que ele me Uhum, pediu. E o último contato dele foi em relação a fazer um curso ao vivo, online, né? uhum, E aí eu falei para ele que não teria problema e estou esperando. Mas assim, sim. para mim será um grande prazer. Eu já visitei 2 cidades em Portugal numa viagem que eu fiz, inclusive é, Uma eu delas, uma delas estivemos quase para estar juntos, né? Quando veio aqui à Faculdade do Porto, inclusive sim, chegámos a trocar mensagem, foi por pouco que não nos encontramos. Mas na próxima sim, tem que ter treino. tem que ter o treino. Eu fui, cara, eu fui muito bem recebido na Universidade aí do Porto. Os professores, o coordenador do curso foi muito legal. O cara me levou, me mostrou toda a estrutura da universidade. Foi muito, muito massa. Eu fiquei mais tempo em Lisboa, mas aí tirei Sim. um dia para ir visitar o laboratório. Gostei muito do que vi. Tem uma grande história a universidade de educação física lá. E é isso. Eu tenho muita vontade de fazer o curso em Portugal e assim que der certo, eu vou aceitar de primeira mão. Para mim tá bem, bem tranquilo assim, tanto um curso ao vivo nessa situação que estamos agora, como um curso presencial, inclusive fazendo lá na academia, para mim vai ser um prazer. Sim, 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 sim. Presencial é sempre melhor porque nós aqui também somos conhecidos por ter uma gastronomia bem boa, por isso convém estar em off. Eu prefiro ir até aí também. Eu prefiro ir até aí também, com certeza. Vai ser muito legal. Jonato, antes de terminarmos, eu gostaria que desse uma palavra, porque eu tenho muitas pessoas, da maioria das pessoas que me fizeram perguntas, ou eram profissionais, ou são pessoas que estão a formar-se agora como profissionais para poder trabalhar também na área. O que é que diria a quem está a iniciar agora nos estudos e que querem enverdar por uma carreira no nosso desporto, na nossa área profissional de educação física e técnico de exercício físico. Eu acho que a gente tem um caminho assim que eu considero fundamental, que é estudar as matérias básicas. Eu investiria muito tempo em estudos da anatomia, da biomecânica, da fisiologia e do treinamento desportivo. Seriam as disciplinas que eu me dedicaria muito nesse momento para atender melhor na prática. E eu procuraria cursos, se a minha ideia não é fazer mestrado, doutorado, sim, ser um bom profissional na parte clínica, no atendimento do dia a dia, eu procuraria cursos com essa característica, cursos que têm aplicação clínica, cursos de avaliação funcional, cursos de prescrição de treino na prática, eu acho que seria interessante. E para quem quer seguir a vida acadêmica, apesar de não achar que você precise se afastar da prática para isso, eu nunca me afastei, eu Sim, recomendo que você comece a ler os artigos mais recentes, comece a ver o que está faltando na literatura, entre em contato com possível. Eu acho que esse seria um conselho importante. Mas desses todos aí, de tudo isso, o mais importante é aprender que você vai ter muito mais derrotas e insatisfações do que satisfações. Aqueles que nem são mais. os que têm mais sucesso são aqueles que tiveram o maior número de insucessos. São os que têm mais Sem sucesso. dúvida, sem dúvida, porque estão sempre em busca de procurar colmatar esse insucesso, né? Exatamente. Exatamente. Em relação à literatura, tem assim alguns livros que possa recomendar aqui ao pessoal para pesquisar sobre treino de alto rendimento, Ah, sobre treino para atletas? eu acho que a gente pode fazer melhor, cara. Pode fazer assim, ó. Hum, Eu vou fazer uma coisa que pode ajudar aqui. Peraí. Ó. Aqui tem alguns livros que eu considero importantes, né? Por exemplo, esse aqui de reabilitação do Prentice é muito legal para você estudar também a parte de biomecânica, cinésio.
Fisiologia do Exercício do McCarthy é um livro fundamental. Esse livro aqui é muito legal porque ele é um livro que também tem abordagem de sistema imune e exercício. Treinamento desportivo como um todo, né? O livro do Platonov, os livros da National Strength and Conditioning são livros muito bons, né? Aqui a gente pode também ver alguma coisa de biomecânica, né? Que eu acho legal. Tem um livro da Floyd Thompson, que eu gosto bastante, né? Tem esse aqui de anatomia, que eu acho bem legal, e cinesiologia. De treinamento, eu tenho umas coisas aqui, ó. A gente pode lembrar de alguns, ó. Esse é um livro muito legal, é o livro do Pavel Come. É um dos livros mais difíceis de ler, de treinamento de força. Eu já devo ter lido esse livro umas 10 vezes, e sempre que eu leio, eu percebo que eu não entendi tudo ainda, né? Mas é um belo livro de musculação. Tem o nosso livro de periodização, né, do treinamento de força, que é esse aqui, né? Sim, o Belmiro também recomendou esse. Na live que fiz com ele. Essa aqui é a primeira edição, a edição nova já é azul. Essa aqui ninguém acha mais, essa aqui é uma relíquia, tá fechado no plástico. E tem que trazer essa para cá, quando cá vier, quero ver essa. E tem o condicionamento físico extremo, que é legal também para a galera que faz o treinamento de condicionamento extremo, que é junto com o Ramires, que é também um cara legal. Cara, assim, tem muito livro que eu acho básico. Por exemplo, você quer trabalhar com powerlifting? Tem esse livro aqui, ó, que é muito legal, tá? Teoria e prática do levantamento de peso, powerlifting e fisiculturismo, né? Um livro legal. Fantástico. Isso. Então, assim, Jonato tem uma verdadeira biblioteca. Tem uma verdadeira biblioteca. Eu vou te falar que eu gosto do tal do livro. Eu gosto do livro físico. De certa forma, sim, também. Eu sempre tive essa coisa de querer ter livro. Não só hoje, porque hoje a gente tem muita coisa do PDF, né? Mas eu gosto muito de livro. Outros dois autores que eu acho assim, que são fundamentais é Fleck Kramer, né, cara? Fleck Kramer é uma literatura obrigatória na musculação. E eu vou mostrar um clássico aqui, que é um livro que é para a galera sentir falta. Que é esse aqui, ó, do Pierre Tesch. Esse livro aqui, cara, é do caralho. Esse livro aqui é o seguinte. É óbvio que é um livro que tem as suas limitações e tal, mas é um livro que ele compara, por exemplo, pegada aberta e pegada fechada na rosca direta. Ele compara todas aquelas questões de exercícios básicos da musculação e as variações de pegada, né? Apesar de a gente ter algumas evidências... A imagem estava um pouco tremida, há pouco a imagem estava um pouco tremida. Pode passar só o nome, que é para o pessoal poder... O nome do livro e o autor? Posso sim. Ó, esse aqui, ó. Esse último. Isso. Musculação, estética, preventiva e terapêutica, que é o autor é o Pierre Tesch. Beleza? Eu não sei se vocês vão achar ainda esse livro para comprar, mas é uma relíquia, um baita livro, muito bom. Realmente é um livro que eu recomendo. São literaturas básicas, né? Hoje eu leio muito artigo, cara. Eu ainda leio alguns livros básicos, mas pelo fato de estar na pós-graduação, eu estou sempre me atualizando com os artigos, que é uma coisa fundamental também, né? A nível de sites para ver artigos, tem alguns que recomendo? Eu acho que o PubMed, né? É onde vocês vão ter tudo de novo. O Google Acadêmico é um formato mais rápido, que pode encontrar coisas em português. E também o Cielo. O Cielo tem bastante coisa em português. Sim. E são revistas mais conceituadas, que passaram por um crivo para estar no Cielo. Então seria um caminho interessante também. Pronto, amigo. Só me resta agradecer imenso o facto de ter disponibilizado este tempo para estar aqui connosco, para passar um pouco. Foi uma verdadeira aula para todos nós e queria agradecer imenso o facto de ter estado disponível para isso. Espero que seja a primeira de várias que a gente possa fazer, inclusive até para também dar uma entrada do Jonato também aqui no nosso mercado, para que depois também possa vir cá já com o pessoal já ter ainda mais conhecimento acerca do trabalho do Jonato, para poder entrar aqui e para poder nos dar a honra de o ter cá para ministrar
vários cursos e várias formações dentro da nossa área, tá bom? Eu que agradeço. Muito, muito obrigado pelo convite. Espero ter contribuído de alguma forma e que a gente consiga aí unir os países de língua portuguesa para fazer mais cursos. Valeu mesmo. Exatamente, acho que faz todo sentido. Obrigado, amigão. Um Obrigado, abraço. tudo de bom. A gente vai falando. Um abraço, um abraço.